Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos reunidos na presença de Deus neste domingo, novamente para o nosso culto diferente. O nosso culto no qual nós não estamos juntos no mesmo lugar, mas estamos juntos em espírito, estamos juntos porque cremos no mesmo Deus, estamos juntos porque professamos a mesma fé. E é uma alegria nos encontrarmos na presença de Deus para louvarmos o seu santíssimo nome, intercedermos, ouvirmos a sua palavra e colocarmos as nossas vidas nas suas mãos como oferta agradável. Nós vamos começar o nosso culto com uma palavra de oração e depois teremos uma leitura bíblica. Vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, nós agradecemos por estarmos na Tua presença, agradecemos pela oportunidade, porque nós temos a liberdade de prestarmos culto ao Senhor. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e rogamos, ó Pai, que Tu aceites a nossa adoração, os nossos louvores, e que isso, em cada casa, partindo de cada família, de cada irmão, de cada irmã, isso seja algo espontâneo, alegre, sincero, que parta do coração. Nós agradecemos por esta oportunidade mais uma vez e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vou convidar o Renato para vir aqui e fazer uma leitura bíblica que se encontra na primeira epístola de Pedro, primeiro capítulo, do versículo 3 ao versículo 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora, ainda nesse momento de adoração, nós vamos entoar um cântico de adoração ao nosso Deus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. No momento de adoração, nós reconhecemos toda a grandeza de Deus, a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade, a sua paz. E é a constatação da grandeza de Deus que nos faz olhar para nós mesmos e repararmos as nossas faltas. Este é o momento de confissão de pecados, momento no qual nós teremos oportunidade de nos colocarmos diante de Deus contritos, confessando aquilo que fazemos e que não tem agradado ao Senhor. Para a nossa inspiração para este momento de confissão, convido o Alain para ler do Salmo 14 os 3 primeiros versículos. Os tolos dizem em seu coração, não a Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram. Todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Essa é a dura constatação. Não há ninguém que pelas suas próprias forças possa se dizer perfeito, livre do pecado, livre das faltas. E é por isso que é parte constante do nosso culto, a confissão de pecados. E como fizemos na semana anterior, nós vamos abrir aqui um espaço. Você pode pausar o vídeo neste momento e poderá fazer a sua oração de confissão como desejar, em voz alta, com outros membros da sua família, de maneira silenciosa, como fazemos na igreja, enfim, utilizando o tempo da maneira que for mais conveniente para você. O importante é que todos nós nos coloquemos na presença de Deus, a fim de confessarmos os nossos pecados. Certamente o Senhor ouviu as orações que chegaram até o seu trono, orações de confissão. Neste momento, nosso irmão presbítero Danilo nos dirigirá a Deus uma oração, agradecendo ao Senhor pelo perdão que recebemos, e depois teremos a leitura de mais um texto bíblico. Senhor Deus e Pai, queremos diante de Ti mais uma vez, nessa noite, Deus, te agradecer, ó Pai. Te agradecer pela Tua graça, pela Tua bondade sobre as nossas vidas, ó Deus. Pela Tua misericórdia, ó Pai, sobre nós. Porque
porque sabemos que somos falhos, somos pecadores, mas como já falamos aqui neste culto, te pedimos perdão, ó Deus amado, e assim o Senhor nos concede. Por isso somos muito gratos a Ti, ó Deus, e felizes, porque o Senhor nos concede esse perdão e nos concede a cada dia uma nova oportunidade, ó Pai, de fazer coisas novas, de demonstrar o Teu amor e de demonstrar a Tua graça, ó Deus amado, onde quer que estejamos. Por isso somos muito gratos a Ti, ó Deus amado, e louvamos e engrandecemos o Teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, como declaração de graça, ouvir a leitura de alguns versículos do Salmo 16. Salmo 16, do versículo 7 até o final. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Amém. O texto fala de alegria, o texto fala de regozijo, e isso só é possível quando nós temos a certeza de termos sido perdoados pelo Senhor. E quem nos dá essa confiança é a própria palavra de Deus, quando nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, nós vamos responder ao Senhor, que nos ama, que nos perdoa, vamos responder a Ele com os nossos louvores, com as duas canções que serão entoadas a seguir. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Vem quando um tempo te louvarei,
glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Este é o momento de leitura
e reflexão sobre a palavra do Senhor. E nós convidamos a atenção dos irmãos e das irmãs para o texto que nós vamos ler e se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 20, do versículo 24 até o final, até o versículo 31. João 20, de 24 a 31. E a palavra do Senhor aí diz o seguinte: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra do Senhor. Eu lembro que, já em outra oportunidade, fizemos a leitura desse texto e refletimos, na verdade, sobre o versículo 30. E falamos que, no Evangelho de João, os feitos miraculosos de Jesus são chamados de sinais. E essa expressão é muito rica, porque na nossa língua ela indica uma sinalização realmente. E é isso que o Senhor queria, e é isso que está escrito no texto. Jesus fez muitos sinais. E nos versículos 30 e 31, ele deixa claro, o Senhor Jesus, a palavra de Deus, deixa muito claro o motivo dos sinais realizados pelo Senhor. E isso está no versículo 31 e nós vamos comentar. Obviamente que o motivo nunca foi colocar Jesus em evidência, fazer dele um show ou coisa parecida, o que infelizmente a gente vê com certa frequência nos nossos dias. O propósito era outro. O registro de alguns dos sinais do Senhor foi feito para que nós, assim como Tomé, nos tornássemos crentes. Esse é o objetivo, está muito claro no versículo 31. Para que creais. Os sinais foram feitos para que viéssemos a crer. Deus quer crentes. Deus quer pessoas que creem. E esse crer em Deus é muito diferente do que simplesmente conceber do ponto de vista intelectual. É muito mais do que isso. Tanto que, se você sair às ruas e perguntar para as pessoas se elas creem em Deus, se elas creem em Jesus,
a esmagadora maioria das pessoas vai dizer que sim. Mas aqui o crer tem consequência. Aqui o crer significa empenhar toda a vida. É como aquilo que Jesus fez com os discípulos. Ele ia chamando os discípulos iam deixando o que estavam fazendo para seguir a Jesus. O crer em Jesus significa deixar tudo para segui-lo. Obviamente que neste momento em que estamos vivendo, não estamos dizendo que precisamos deixar as nossas profissões, os nossos estudos, as nossas famílias. Precisamos deixar o nosso ego, o nosso eu. Precisamos deixar de fazer a nossa própria vontade para atender ao chamado de Deus. Mas vamos olhar o texto com um pouquinho mais de detalhe. Diz o texto que, no versículo 31, que os sinais de Jesus que foram registrados para que nós crescemos. E aí ele coloca duas coisas. Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aqui nós temos dois pontos fundamentais da doutrina cristã. Um desses pontos aponta para o Antigo Testamento. O outro é como que um divisor de águas, porque quem não consegue confessar Jesus como Filho de Deus não pode se dizer cristão. É algo fundamental da nossa fé. Portanto, essa crença da qual eu estava falando agora há pouco, ela não é uma crença vazia, ela tem que ter um fundamento. E o fundamento da nossa crença é algo doutrinal, no melhor sentido dessa palavra. Doutrina não é alguma coisa que a gente aprende num livrinho e decora na nossa memória para dar respostas para quem nos pergunta. É muito mais do que isso. Doutrina tem que ser o fundamento da nossa fé, aquilo que dá consistência à nossa crença. E diz o texto que os sinais de Jesus funcionaram para que as pessoas crescem que ele era o Cristo. O Cristo é a forma grega de Messias no hebraico. Quando a gente confessa que Jesus é o Cristo, nós estamos ligando o Novo Testamento com o Antigo e dizendo que esse Jesus, que nasceu da Virgem Maria, que sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos, esse é aquele que foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Ele é o Messias, o escolhido de Deus. E o segundo ponto é dizer que ele é o Filho de Deus, Filho unigênito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dois pontos fundamentais para a nossa fé. O título Filho de Deus foi bastante utilizado pelo apóstolo Paulo. E como eu falei há pouco, é algo de fundamento da nossa fé. Dizer que Jesus Cristo não foi apenas um homem bom, não foi apenas alguém que morreu por causa de um ideal nobre, não foi apenas alguém injustiçado pelos judeus e pelas autoridades romanas. Ali estava o Filho do Deus vivo. E isso é importante para a nossa fé. Agora, se a gente continuar lendo, nós vamos ver que os sinais foram feitos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que
uma vez crendo, tenhais vida em seu nome. Olha que coisa maravilhosa, e aqui a gente desemboca naquilo que eu estava falando no início. De que vale a minha crença? Para que eu creio? O que significa dizer que eu sou crente? Significa uma vida diferente. E é por isso que ele diz aqui, que crendo, vocês têm vida no nome de Jesus. Vida transformada, vida abundante, vida nova, uma vida que pode ser expressa na prática. Ora, quando nós falamos da vida, nós estamos falando do dia a dia, nós estamos falando do comportamento, nós estamos falando de uma maneira de viver. Portanto, a palavra de Deus nos induz a dizer, eu creio, portanto eu vivo. Não dá para separar essas duas coisas. E aqui é muito importante também, em relação aos sinais, lembrar que o versículo está dizendo que os sinais foram feitos para a crença, e alguém poderá dizer, mas e nós? Depois de quase 2000 anos, aí a gente tem que lembrar daquilo que Jesus falou ao Tomé e que nós lemos agora há pouco. Nós somos bem-aventurados se, sem termos visto estes sinais, nós crermos. Nós cremos pelo testemunho bíblico. Nós cremos porque, a partir do Senhor Jesus, essa tradição dos seus sinais, essa tradição chegou até nós, pelas páginas da Escritura. E ainda que não tenhamos visto pessoalmente esses sinais, somos bem-aventurados se mesmo assim crermos. Deus quer fazer de todos nós crentes, mas uma crença fundamentada em algo muito firme e uma crença que tenha a ver com a vida, a nossa maneira de viver. A gente está vivendo dias difíceis de serem vividos, de expectativa. Alguns dizem que essa pandemia não é algo tão sério, outros já vêm e dizem que é algo muito sério. Alguns dizem que a tal da curva dos casos, ela vai se achatar em determinado momento do próximo mês, quem sabe. Outros dizem que haverá um pico. O contexto é de incerteza. E quando nós não temos segurança, mesmo científica, para pensarmos no futuro, nós temos que fazer valer a nossa fé, tendo evidência científica ou não. A nossa maior segurança é a nossa fé. A maior segurança que temos é sermos crentes em Jesus Cristo. E é essa crença no Cristo, no Filho de Deus, é essa crença que nos faz viver para Deus, viver no exemplo de Jesus Cristo, viver em benefício do próximo. E nós temos tido, nesses tempos de pandemia, a oportunidade de nos depararmos com muita gente que precisa de nós, que precisa do nosso auxílio, com uma palavra, mesmo que seja à distância, ou com alguma coisa prática, com elementos do dia a dia, da manutenção da casa. É momento de solidariedade. E a solidariedade se verifica na vida. Essa vida prometida por Jesus e que é vivida
por todos aqueles que creem que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a nossa palavra para este momento. Que estejamos firmes e que a nossa crença signifique algo prático na nossa vida. A nossa crença não pode ser somente uma declaração verbal. A nossa crença tem que resultar, como diz o versículo, tem que resultar em vida, em prática, em ação, em solidariedade e em amor ao próximo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e depois, agora da mensagem, nós teremos uma outra canção. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo
Uma vez tendo ouvido a palavra do Senhor, nós vamos nos aproximar do trono da graça com as nossas petições, para que possamos fazer a nossa intercessão diante do Senhor. E nesses dias em que estamos vivendo, claro que motivo constante das nossas orações deve ser o mundo que está preocupado com essa doença que vem trazendo transtornos, e muito mais sério do que isso, tem trazido a enfermidade para os lares e o luto para muitos lares. E a gente corre o risco de ficar confundindo pessoas com números, porque diariamente são publicados boletins da doença com número de casos e número de mortos. E a gente acaba tomando isso como um número. E a gente esquece que atrás destes números estão pessoas que tinham vidas, pessoas que têm familiares, pessoas que estavam vivendo as suas vidas como nós estamos vivendo e que foram acometidos por essa enfermidade terrível. Então, motivo principal das nossas orações, as famílias enlutadas, as pessoas enfermas, as pessoas nos hospitais, orarmos para que, no nosso contexto, os casos possam diminuir. Nós não temos um sistema de saúde perfeito, e isso também preocupa as autoridades. Vamos orar pelas autoridades na área da saúde, para que as questões políticas sejam deixadas de lado e se coloque em evidência a vida das pessoas. Vamos orar também pela nossa igreja, pelas igrejas presbiterianas independentes, que estão fazendo também os seus cultos assim como nós, utilizando as mídias sociais. Vamos orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, e orarmos uns pelos outros, para que as famílias da nossa igreja permaneçam protegidas. Como fizemos na semana anterior, você pode agora pausar o vídeo e orar utilizando o tempo que você desejar. As pessoas que estão celebrando este culto em família, todos podem orar, se assim desejarem. Se desejarem orar de maneira silenciosa, como vocês quiserem. Assim que terminarem o momento de oração, de intercessão, é só acionar novamente o vídeo para a continuidade do culto. Vamos orar. Este é o momento do ofertório, um momento que, quando estamos na igreja, temos o privilégio de comparecer diante do altar do Senhor com as nossas ofertas. Isso deve ser feito da mesma forma, claro, conforme a possibilidade de cada um, não ao vivo, é claro, mas devemos colocar diante de Deus as nossas ofertas, e lembrando que o momento do ofertório no culto não é um momento exclusivo para pensarmos no dinheiro. Isso faz parte, isso é importante para a manutenção da casa do Senhor, mas o importante a ser ofertado a Deus é a nossa vida, são os nossos dons, é o nosso tempo, a nossa existência. E é isso que nós devemos colocar diante de Deus
no espírito daquilo que refletimos sobre a palavra de Deus ainda há pouco. Então, nós teremos agora uma canção e é o momento, portanto, de dedicarmos a nossa vida diante do Senhor como oferta agradável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim ao Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim ao Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Agradecemos, Senhor, pelas vidas que foram colocadas diante de Ti como oferta. Agradecemos, Senhor, por todos aqueles que têm colocado um pouco do seu esforço, do resultado do seu trabalho para a manutenção deste ministério, desta causa, desta igreja. Nós agradecemos, Senhor, por aquilo que foi ofertado e que nós sempre façamos isso com alegria, como um gesto de gratidão diante do Senhor, por muito que o Senhor tem feito por nós. Que a oferta seja sempre um símbolo da nossa gratidão. É o que nós oramos, te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos já encerrando o nosso culto, e o culto é encerrado sempre no envio. Quando saímos
da igreja, quando terminamos o culto, nós devemos nos sentir missionários, discípulos do Senhor, que são convocados e enviados por Ele para dar testemunho. E talvez nós estejamos, talvez não, com toda certeza nós estamos vivendo um momento que nós nunca tínhamos vivido. Esse momento de ficarmos mais reclusos, de ficarmos nas nossas casas, né? Aqueles que têm tido essa possibilidade e essa exigência, inclusive, e é momento da nossa fé agir de maneira prática. Como dissemos na transmissão da palavra do Senhor, somos enviados a viver a nossa fé de maneira vibrante, mostrar diante das pessoas que nós podemos passar por esses momentos confiados não na nossa força, não nas nossas possibilidades, mas no poder de Deus. É assim que nós somos enviados e, para esse momento do envio, temos também uma canção. Deus supremo, benfeitor, ao Filho eterno, Deus de amor, ao Santo Deus Consolador, ó anjos e homens, dai louvor. Amém. Amém. A Deus supremo, benfeitor, ao Filho eterno, Deus de amor, ao Santo Deus Consolador, ó anjos e homens, dai louvor. Amém. Amém. Amém.
Irmãos e irmãs, recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as consolações, o ensino e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.